O que é o sacrilégio terrível ou abominável desolação? Daniel havia citado no passado e Jesus volta a repetir, falando que isso vai acontecer no futuro. E é algo tão importante, porque esse, o sacrilégio terrível, é o momento, é o alarme que devemos fugir. Quem estiver na Judéia, foge. Quem estiver no telhado, foge. Quem estiver no campo, foge. Porque será o momento mais terrível da terra. Então, o que é o sacrilégio terrível? Quando Jesus cita o sacrilégio terrível, ele fala assim: quem lê, entenda. E quem lê, entenda o livro de Daniel, onde está escrito o sacrilégio terrível. Então vamos ler o livro de Daniel para saber, para entender o que é o sacrilégio terrível. E eu quero ler aqui em Daniel, capítulo 9, no verso 27. No verso 26, ele fala que tem um governante que virá. Esse governante é a besta, é o anticristo. E no 27 fala assim, ó: com muitos ele fará uma aliança. Ele quem? O anticristo, esse governante. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Uma semana entendemos que são 7 dias. Porém aqui, de forma profética, nós entendemos que 7 dias na verdade são 7 anos. Não vou gastar muito tempo explicando isso, mas enfim, 7 anos. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Ou seja, desses 7 anos, no meio, depois de 3 anos e meio, ele vai dar fim ao sacrifício e à oferta. No meio, depois de 3 anos e meio, vai ser proibido a adoração, qualquer cerimonial a Deus. Depois de 3 anos e meio, vai ter essa proibição. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível. Em um lugar do templo, numa ala do templo, vai ser colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que está decretado. Ou seja, até que chegue o final do anticristo. E no caso aí um governo de 7 anos, no meio é colocado o sacrilégio terrível e é encerrada toda adoração a Deus. E esse restante dos 3 anos e meio vai permanecer o sacrilégio terrível até que a besta, o anticristo, seja derrotado. E é curioso esse fato de ser 3 anos e meio de sacrilégio terrível, porque isso mostra em outros textos também. Olha só, em Daniel, no capítulo 12, no verso 11, diz assim: depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. E sem se apegar muito aos detalhes exatos dos dias, 1290 dias são 3 anos e meio. Então vai continuar 7 anos de grande tribulação, no meio sacrilégio terrível e depois 1290 dias, 3 anos e meio, confirmado de novo nesse verso. E outro verso para confirmar mais. Daniel 12, no verso 7. O homem vestido de linho, no caso aqui é um anjo forte que apareceu, que está revelando as coisas para Daniel. O homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio, ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda. E eu ouvi jurar por aquele que vive para sempre. O anjo forte com as 2 mãos colocadas para cima, jurando por Deus. O que ele estava jurando? Haverá um tempo, tempos e meio tempo. Esse mistério que o anjo falou, ele é entendido profeticamente que tempo é 1 ano, tempos no plural são 2 anos e meio tempo, no caso soma 3 anos e meio. Haverá um tempo, tempos e meio tempo. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, vai acontecer 3 anos e meio depois que o poder do povo santo for quebrado. Como assim for quebrado? O sacrifício e a oferta vai ser proibida. O sacrilégio terrível vai ser colocado numa ala do templo. Isto que vai ser quebrado. Esse momento terrível de agora em diante, que são 3 anos e meio. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado,
todas essas coisas se cumprirão. E essas coisas que ele está falando que vão se cumprir são as coisas dos primeiros versículos do capítulo 12, que ele fala da ressurreição dos mortos, da glória dos santos, da volta de Jesus, das coisas maravilhosas que Deus vai colocar diante do seu reino aqui. Isso vai acontecer depois desses 3 anos e meio, depois do sacrilégio terrível, ou seja, no final da grande tribulação. Agora vamos entender o que é o sacrilégio terrível. Nós poderíamos falar que o sacrilégio terrível foi o que aconteceu no ano de 168 a.C., porque ali aconteceu realmente um sacrilégio terrível em Israel. Israel foi invadido pelo exército da Síria e ali foi colocado no templo um deus pagão, que era Zeus, foi sacrificado ali porcos, um animal imundo, dentro do templo de Israel. Foi um sacrilégio terrível, foi uma abominável desolação que aconteceu ali. Porém, quando Jesus cita o sacrilégio terrível em Mateus 24, no verso 15, ele está falando de algo do futuro, que ainda iria acontecer. Ou seja, não parou por aqui, não era só isso. Aqui é só uma imagem daquilo que ia acontecer no futuro. E eu não posso também parar no ano 70 depois de Cristo, quando Israel foi invadido. O general Tito, pelo imperador Vespasiano, invadiu Israel, destruiu o templo, não ficou pedra sobre pedra no ano 70 depois de Cristo. Nós não poderíamos parar aí também, porque no texto de Mateus 24, quando Jesus fala desse sacrilégio terrível, ele cita que será um tempo mais terrível como nunca houve e nem jamais haverá. Só que aconteceram outros momentos mais terríveis do que esse ano 70, como por exemplo a Segunda Guerra Mundial. Foi muito mais terrível. Só que a promessa de Jesus na profecia seria algo como nunca houve e nem jamais haverá. Ou seja, seria o mais terrível e o último de todos. Ou seja, infelizmente, isso ainda vai acontecer no futuro. Mas essa base de história aqui serve também de referência sobre aquilo que vai acontecer no futuro. Inclusive, se você quer entender mais sobre isso, tem esse vídeo aqui que eu falo que as coisas que acontecem no passado vão se repetindo até chegar à profecia principal do futuro com todos os detalhes. Então essas histórias do passado servem de referência sim para entendermos o que vai acontecer no futuro. Por exemplo, o sacrilégio terrível sempre acontecia no templo. Por exemplo, no ano 168 a.C., houve uma imagem de um deus pagão dentro do templo de Israel. Houve sacrifício de porcos dentro do templo de Israel, e isso foi o sacrilégio terrível, e foi no templo. No ano 70, houve a destruição total do templo, não ficou pedra sobre pedra no ano 70, e a abominação terrível, a terrível desolação, o sacrilégio terrível, aconteceu no templo. E até mesmo sobre a fala de Jesus em Mateus 24, no verso 15, ele fala desse jeito, olha: assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então ele fala que vai acontecer no lugar santo. Será que nós podemos pegar essas referências para confirmar que realmente vai ser construído um novo templo de Israel lá em Jerusalém? Apesar que este é um assunto que eu nem quero discutir, pode ser que seja construído, que não construa, tem gente que se apega bastante a isso, não é o meu caso, não quero discutir sobre isso, tá? Mas eu quero dizer que não necessariamente precisa ser reconstruído um novo templo de Israel. Porque apesar desses acontecimentos serem realmente acontecido, o sacrilégio terrível nos templos antigos de Jerusalém, isso eram sombras daquilo que ia acontecer no futuro. Eram pequenos relatos daquilo que ia acontecer de verdade no futuro. E de verdade no futuro, o que é o templo de Deus? Você sabe que nós somos o templo de Deus. Podemos pegar como base Atos 7:48, Atos 17:24, que fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E que Ele habita de verdade em nós. Nós somos santuários de Deus. Quero ler com vocês em 1 Coríntios, no capítulo 3, no verso 16, que diz assim: vocês não sabem que são santuários de Deus
e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Podemos pegar vários outros textos afirmando que nós somos o templo verdadeiro de Deus. Deus habita em nós, nós que somos os santuários de Deus. Então eu quero dizer para vocês que o sacrilégio terrível não tem exatamente a ver com um novo templo, mas sim como nós que somos o verdadeiro templo de Deus. Então, vamos entender o que é o sacrilégio terrível. Convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse 13, a partir do verso 5, um texto que fala da besta e dos seus atos aqui na terra. À besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes, blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Você sabe o que é 42 meses? 3 anos e meio. O tempo que nós lemos que será o sacrilégio terrível. Não é coincidência. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome, o seu tabernáculo e os que habitam no céu. Olha a autoridade que a besta vai ter. Deus vai permitir que ela abra sua boca e fale mal, blasfemas contra Deus e contra o tabernáculo. Será que a besta vai ficar falando mal das paredes do templo? Será que a besta vai perder tempo falando de uma construção do templo? Não. Aqui está falando do tabernáculo. E quem seria o tabernáculo senão nós? Nós que somos habitação de Deus, que somos santuários de Deus. Ele estava falando mal de Deus, arrogâncias contra Deus, contra o tabernáculo de Deus que somos nós e os que habitam no céu. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Lembra que nós lemos lá em Daniel que nesse período de 3 anos e meio, conforme o anjo levantou a mão e jurou, e falou ali que esse tempo duraria até aquele momento que o poder do povo santo fosse quebrado. Ou seja, a igreja, os santos não têm mais autoridade. Por isso que é momento de fugir. Não teremos mais como se esconder, não teremos como usar nada, não teremos refúgio em nós mesmos. O refúgio é fugir, como Jesus nos ensinou. Quando acontecer o sacrilégio terrível no lugar santo, entenda, conforme Daniel disse, foge, 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 porque o poder do povo santo foi quebrado. Ele tem poder para guerrear e vencer os santos. Isso é um sacrilégio terrível, o momento mais terrível da terra, como nunca houve e nem jamais haverá. Lhe foi dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Então é momento de fugir. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. É um líder mundial. Todos os habitantes da terra adorarão a besta. Ele é alvo de adoração. Todos da terra vão adorar a besta. Todos? Todos? Não. A saber, todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Ou seja, quem tiver um nome escrito no livro da vida, que é o livro do Cordeiro, esses não vão adorar a besta. Eles estarão aqui rejeitando a besta. Porém, segue o conselho de Jesus. Foge. 9. Aquele que tem ouvidos ouça. Se alguém há de ir para cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Momento terrível. Quem tiver que ser preso, vai ser preso. Quem tiver que ser morto, vai ser morto. Então todos vão ser presos e são mortos? Não. Quem tiver que ser, vai ser. Não é todos. Jesus ensina a gente a fugir exatamente porque nós vamos sobreviver.
mas quem tiver que ser preso e morto vai ser. Algumas pessoas serão pegas. Mas aí também está a fidelidade dos santos. Aí no final do verso fala isso. Aqui está a perseverança, a fidelidade dos santos. Os santos fiéis estão aqui, sim, inclusive vão passar por esse momento de sofrimento. E continuando a leitura, nós vamos ler agora da segunda besta, que é o falso profeta, que vai acompanhar a primeira besta. E vai ser feita uma imagem de escultura, uma imagem à semelhança da primeira besta. E a segunda besta vai dar poder, vai dar fôlego, vai dar vida para essa imagem, para ela falar e agir e até matar. Olha só, verso 15 do capítulo 13 de Apocalipse. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Então haveria uma imagem e todos seriam obrigados a adorar a imagem da besta. E quem não adorasse seria morto, e a própria imagem poderia matar a pessoa. Que coisa terrível e possivelmente tecnológica, sei lá como vai ser isso no futuro. Também obrigou todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome, que é o 666. Ninguém pode comprar e nem vender se não tiver a marca da besta, o 666. Imagina só que terrível. Você quer vender o seu trabalho, mas não pode vender porque não tem o número. Você quer comprar comida para sobreviver, mas não pode comprar porque não tem um número. Obriga a todos ter este número para poder sobreviver. Por isso que Jesus ensina, quando acontecer o sacrilégio terrível, é para fugir, é para se esconder, porque não tem como sobreviver no meio da sociedade. Quem estiver na cidade foge, quem estiver trabalhando foge, mesmo você que estiver no campo. Se você mora na zona rural, mas precisa comprar e vender, como você vai sobreviver? Você tem que se esconder de uma forma realmente um esconderijo que não tenha contato com a sociedade. Por isso que isso é o sacrilégio terrível, a abominação da desolação. Por isso que este momento vai ser o momento mais terrível da terra, como nunca houve e nem jamais haverá. Esses 3 anos e meios finais da grande tribulação serão os momentos mais terríveis da terra. E por isso Jesus ensina, quando houver o sacrilégio terrível, quando a besta começar a falar palavras arrogantes e surgir então a imagem da besta e o número da besta, foge, se esconde, não é momento mais de esperar, você já está aqui atrasado, vai se esconder. O sacrilégio terrível é essa ação arrogante da besta, principalmente relacionada à imagem e ao número da besta. Momento de fugir. Será que Jesus faria alertas tão importantes? Os profetas trariam profecias tão importantes para a igreja de hoje nem se importar? Este é mais um vídeo do canal Desembaralhando o Futuro. E até o próximo.